Fala pessoal, tudo bom? Vamos lá, vamos continuar aí nossa lógica de argumentação. Então agora para mais um bloco, só que agora a gente vai mudar um pouquinho do tipo de proposições que a gente vai mexer. A gente vai falar um pouquinho agora de proposições do tipo categórica, tá? Vamos lá. Lógica de argumentação, a gente trabalha com os diagramas lógicos normalmente, né? Então essa parte aqui, ó, a gente vai trabalhar com diagrama lógico. O que é diagrama lógico? Aquela coisinha que a gente via lá em matemática, chamar diagrama de Venn, né? Que a gente fazia assim, ó, mais ou menos assim. Um conjunto A, eu posso representá-lo assim, ó, por elementos. Um conjunto B, de igual forma, eu posso representá-lo com uma outra bolinha. E às vezes eles se tocam. Às vezes, não é sempre. Tá? Então, vamos lá. Esse é o diagrama de Venn. Vamos falar dos quantificadores. Esses carinhas aqui, ó. A gente está tratando de proposições ainda. Só que essas proposições, elas são do tipo proposições quantificadas. Tá? Vou soltar aqui a caneta para não travar. Então, ó, universal. O quantificador universal. A gente vai utilizar em momentos que desejamos nos referir a todos os elementos de um conjunto. Todos os elementos. Tá? Vamos lá. Ó. Existencial. Faz referência a pelo menos um. Pelo menos um, para a gente, em lógica, é o mesmo que falar, ó, pelo menos um, é o mesmo que falar que no mínimo um. Ou seja, se eu falo assim a vocês, um aluno me pergunta, professor, quantos anos você tem? Eu falo, eu tenho pelo menos 20 anos. Isso quer dizer que eu tenho 20 anos ou mais. Ok? Então, o pelo menos, ele dá essa noção pra gente. Ele não fecha um conjunto, tá vendo? Ele deixa aberto. Ó. Eu tenho pelo menos 20 anos. Ou seja, eu posso ter 21, 22, 23, 30, 40, 50, até 100. Né? Quantos eu aguentar. Beleza? E a gente tem 4 tipos aqui, ó, que a gente trabalha com frequência nas provas de concurso público. O todo, o algum, o nenhum são os principais, tá? São os principais. Agora, olha os tipos, ó. Aquelas que afirmam que toda a classe de sujeito está incluída na classe do predicado. Aquelas que afirmam que toda a classe de sujeito está excluída. Aquelas que afirmam que parte da classe está incluída no predicado. E, por fim, aquelas que afirmam que parte da classe do sujeito está excluída do predicado. Então, ó, você tem que lembrar da aula anterior, que uma proposição é do tipo, ó, S, V, C. Sujeito, verbo e complemento. Lembra disso? E o complemento a gente chama de predicado. Simples assim. Então, o complemento a gente chama de quê? Predicado. Esse é o nosso complemento. Né? No português, a gente chama de predicado. E aqui na lógica, a gente vai chamar de predicado também. Beleza? Então, vamos lá. Então, ó, preste atenção aqui. Ó. Todo S é P. Nenhum S é P. Algum S é P. Algum S não é P. Então, vamos olhar para os desenhos dos gráficos, que a gente precisa dele. Todas as vezes que eu falar o todo, você tem que imaginar esse desenho aqui. Ó. Se eu falar assim, ó, todo cantor é negro. Todo cantor é negro. Isso quer dizer o seguinte, que o cantor é o conjunto menor, porque eu falei primeiro, ó, todo cantor é negro. Se é cantor, então, meu amigo, eu tenho certeza que é negro. É negro. Se é bailarina, é loira. Opa, então eu estou dizendo para vocês que toda bailarina é loira. Vocês perceberam que eu estou usando o se então, né? Para poder te ajudar aqui. Então, olha só, eu falei, se é bailarina, então é loira. Eu posso escrever o todo na forma do se então.
né? Se eu tenho se S é P, todo S é P, eu já posso escrever isso aqui assim, ó. P, então, S, então P, desculpa, o S vem primeiro. S de sujeito, tá? Aqui a gente chama de sujeito, então a gente bota S primeiro. S, então, P. É a mesma coisa. É logicamente equivalente, tá bom? Deixa eu soltar a caneta. Ó, o segundo quantificador eu estou usando nenhum. Quando eu falo nenhum S é P, porque eles não têm ponto de contato, tá vendo? Ó? Eles não se tocam. Uma coisa está aqui, ó, o P está aqui e o S está aqui. Eles não têm nada em comum. Ó. Esse conjunto não tem nada a ver com esse conjunto. Ok? Algum S é P. Opa, algum S é P, isso quer dizer que eles têm um ponto de conexão. Não são vários pontos, é um ponto, tá vendo? Ó, aqui, ó. Algum S é P. Eu posso ter um S aqui, ó, que é P. Posso ter. Mas posso ter um S aqui também, ó, que não é P. Aqui, ó, algum S não é P, tá vendo? Que eu acabei de falar. É isso. Beleza? Então, ó, analisando as proposições categóricas, normalmente, como sendo declarações sobre categorias ou classes. Então, ó, a gente vai gravar aqui, ó, categoria e classe. Isso é importante pra gente. De modo afirmativo ou negativo, porque é uma proposição, lembra? As proposições podem ser afirmativas ou negativas. Todo S é P. Vamos lá. Uma proposição que a gente chama de universal afirmativa. Seria o mesmo que escrever, ó, S, então P. Tá vendo? Então, preste atenção. Aqui a gente chama de sujeito e predicado. Então, quando eu faço, ó, P, então Q, eu estou dizendo que todo S é P. Todo P é Q. Então, ó, eu tenho que botar o P aqui, menorzinho, e o Q aqui, ó, grandão. Por quê? Porque todo mundo que está no conjunto do antecedente está dentro do consequente. Beleza? Então vamos lá. Ó. Observe que o antecedente fica dentro do consequente. Assim, todo elemento do conjunto S é elemento do conjunto P. Ou seja, todo elemento que está no conjunto S, ele pertence ao conjunto P. Isso é uma notação matemática, tá? Não tem problema se você não souber, não vai cair assim. Mas você tem que saber a nomenclatura. Vamos lá. Ó. Exemplo. Todo alemão é nazista. Então vamos dividir a nossa oração aqui da seguinte maneira. Ó. Todo alemão é o nosso substantivo. Aqui o verbo é. E nazista é uma qualidade, né? Então, isso aqui é o nosso predicado. Esse é o nosso sujeito e esse é o nosso predicado. Esse aqui é uma classe, ó. A classe é alemão. Nazista é o predicado, ou seja, é um pedacinho, né? Desculpa, é o contrário. O nazista é uma classe, não quer dizer que todo alemão precisa ser nazista. E nem que todo nazista vai ser alemão. Eu posso ter um nazista ucraniano, por exemplo, né? Eu posso ter um nazista bielorrusso. Eu posso ter um nazista francês. E daí por diante. Então, o maior aqui, ó, tem que ser um nazista. Volta aqui, ó. Categorias e classes. Tá vendo? Então, vamos lá. Ó, perceba que o alemão está dentro. Porque eu estou dizendo para você o seguinte, ó. Reescrevendo isso aqui, eu poderia fazer o seguinte, ó. Se é alemão, então é nazista. Repare bem que o antecedente, a gente viu ali atrás, que o antecedente, ele sempre fica dentro do consequente. Olha lá. Vê se não é antecedente. Tá? É uma relação
que a gente chama na matemática de inclusão. Está incluído, está lá dentro. Podemos concluir que todo elemento do conjunto A é elemento do conjunto B. Então, olha só. Todo elemento do conjunto S é elemento do conjunto P. É isso que ele está falando para a gente, ó. Sujeito e predicado, sim ou não? Então, onde você lê A aqui, você pode botar S, e você lê B, você pode botar P, ok? Porém, a recíproca não é verdadeira. Lembra que eu falei que eu posso ter um nazista, que é ucraniano? Aqui, ó. Vamos supor que eu bote aqui, ó, um ucraniano, que eu bote aqui, ó, um bielorrusso, que eu coloque aqui, ó, um francês, que eu coloque aqui, ó, um norte-americano, que eu coloque aqui, ó, um brasileiro. Então, ó, eu posso ter nazistas de outras nacionalidades, mas eu tenho certeza que o alemão é nazista, tá vendo? Porque ele está dentro, tá? Então, ó, eu tenho certeza que esses caras aqui, eles não são alemães. Por isso que a recíproca não é verdadeira. Então, ó, S é subconjunto. Subconjunto é uma parte de um conjunto. S é parte. Parte é a mesma coisa que subconjunto. P contém S. P é universo. O universo é aquilo que é maior, tá? Representação gráfica. S dentro de P. Essa a gente já viu. Agora, a segunda é quando os dois conjuntos são iguais. Ou seja, em alguns momentos, eu posso ter a seguinte coisinha. S igual a P. Isso quer dizer que o conjunto S é do mesmo tamanho que o conjunto P. Ok? Eles são do mesmo tamanho. Possuem todos os mesmos elementos. Agora preste atenção aqui, ó, no detalhe. Quando eu tiver uma afirmação todo A é B, ou seja, todo S é P, e declarar a você que ela é verdadeira, você tem que entender uma coisa, que quando eu falar o nenhum, na mesma oração, ele vai ser falso. Quando eu falar o algum, ele também vai ser falso. Algum não, desculpa. Porque quando eu falar o algum, ele vai ser verdadeiro. Tá? Então, se eu falo todo alemão é nazista, eu digo algum alemão é nazista, é a mesma coisa. Ó, olha pro desenho lá, ó, do alemão e nazista. Ó. Tá vendo? Algum alemão é nazista. Eu posso até nem afirmar que todos são, mas algum pelo menos é, porque eu tenho alemão que é nazista. Eu tenho pelo menos um aqui que é nazista. Ok? Eu vou fazer o desenho aqui pra gente não precisar ficar indo lá. Então, ó, o alemão é menorzinho, ele tá dentro. Só para ficar na mesma cor. O nazista é maiorzinho e ele tá fora. Lembrando que eu tenho aqui gente, ó, que é nazista, mas que não é alemão. Então, ó, nenhum alemão é nazista. Falso, porque eu tenho algum, eu tenho pelo menos um. Algum alemão não é nazista. Opa, falso, porque eu tenho pelo menos um. Então, ó, algum alemão é nazista. Aí eu tenho certeza. Então é verdadeiro, tá? Essas relações aqui, ó, elas trabalham com as negações. Isso é muito importante para você resolver questões, ok? Então, vamos lá. Vamos desenrolar logo uma questãozinha aqui, ó, que a gente já traz, pra gente desenvolver aqui, ó. Assinale a alternativa em que o diagrama lógico representa a proposição todo quadrado é retângulo. Ó, olha o quantificador que ele colocou. Todo. Então, ó, eu particularmente acho que você deve fazer assim, ó. É como eu resolvo as questões. Ó, ele falou que todo quadrado, olha o que veio primeiro, quadrado. Então a gente vai fazer assim, ó, quadrado. Se é quadrado, então ele é um retângulo. Retângulo não é a categoria maior, é a classe zona lá, ó. Então, ó, o retângulo está aqui.
O desenho que eu preciso ter é um quadrado dentro de um retângulo. Ó. Aqui eles não têm ponto de contato. Então aqui eu tenho certeza que ele está falando nenhum. Aqui eles têm alguma coisa em comum. Então eu tenho certeza que ele está falando do algum. Vamos lá embaixo. Opa! Aqui ele inverteu, ó. Ele colocou o retângulo para dentro. Não pode, o retângulo tem que ser maior. Sim ou não? Aqui ele botou o quadrado dentro. Aqui ele botou o quadrado igual. Preste atenção aqui, que eu sei que a gente tem duas representações para isso. Eu acabei de te informar que a gente tem duas representações para isso. Mas olha só. Ela apresenta duas classes para a gente. Eu botei um comentário aqui para a gente poder entender. A gente apresenta duas classes distintas, que são quadriláteros, né? E tem proposição categórica do tipo P. De forma que representa S igual sujeito e P predicado. O membro da primeira classe é também membro da segunda classe. Então, o gabarito é D. Deixa eu explicar aqui, ó, porque olha só, quadrados iguais a retângulo. E se a gente olha aqui, ó, a gente tem a segunda representação. Tá? Só que aqui eu não posso afirmar, né, que é 100% a mesma coisa. Então, a gente fica com a segunda, com a primeira representação. Tá? Você precisa analisar aquilo que ele deu para você, né? Aquilo que ele te deu como questão. Então, nesse momento aqui, se fosse matematicamente, eu ia dizer que a gente poderia anular essa questão. Talvez essa questão pudesse ser anulada e alguém não entrou com recurso. Por quê? Porque eu tenho plena certeza que todos os quadrados são retângulos. Agora, né, se a gente conversar mais um pouquinho isso aí, desenrolar mais um pouquinho, a gente chega a algumas conclusões. Mas, ó, presta atenção que a recíproca aqui não é verdadeira. Então, quando eu fizer retângulo, não vai dar sempre quadrado. Então, por isso que eu marquei a letra D. Tá bom? Então, o gabarito é a letra D mesmo. Vamos lá. Ó, agora vamos tratar do nenhum. Nenhum A é B. Ou seja, é uma proposição universal negativa. Ela nega a relação da inclusão, que a gente acabou de ver. Mesmo porque a gente olhou para o desenho e fez isso. Né? Ó, nenhum A é B. Nenhum policial é desonesto. Então, eu estou afirmando a você, ó, que não tem conexão entre o conjunto 1 e o conjunto 2. Eles não têm ponto de contato. Matematicamente, quando isso ocorre, a gente chama esse conjunto de disjuntos. Okay? Eles não estão juntos. Então, para matemática, a gente chama de disjuntos. Ok? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Nenhum A é B. Então, olha só. Quando essa proposição for verdadeira, eu tenho que todo A é B é falso. Ó, tá vendo? Os conjuntos não se tocam. Aqui, ó, vou chamar de A. Deixa eu só baixar um pouquinho aqui, peraí. Vou soltar a caneta para não travar. Aqui eu tenho meu conjunto A. E aqui eu tenho meu conjunto B. Se eu estou falando que a proposição é verdadeira, ó, nenhum A é B, então é verdade que nenhum policial é desonesto. Isso quer dizer o seguinte, que eu não posso ter um policial desonesto. Se eu conseguir confirmar que um é desonesto, acabou. Eu mato essa premissa, certo? Então vamos lá. Ó, então aqui vai ser falso. Algum A é B é falso, porque eu não tenho nenhum que é. Agora, algum A não é B. Opa, aí é verdade. Aqui, ó. Algum A não é B. Eu tenho certeza disso. Isso é uma certeza. Ó, afirmar que nenhum S é P é logicamente equivalente a dizer... Então, preste atenção. Nenhum S é P. É logicamente equivalente a dizer que nenhum P é S. Entendeu? É a mesma coisa. Ó, você lembra que lá no primeiro, no todo, a recíproca não era verdadeira. Agora, olha só. Se eu falo que nenhum policial é desonesto, é a mesma coisa que eu dissesse que nenhum desonesto é policial. É a mesma coisa. Tá? Vamos lá. Ó, por exemplo, dizer que nenhum ator é pianista equivale a dizer que nenhum pianista é ator. Né? Ó, algum A é B. Algum A é B.
não afirma nem nega. Ou seja, é uma particularização afirmativa, é uma relação parcial. Eu posso ter e posso não ter. Né? É a mesma coisa que eu dissesse, pelo menos um elemento do conjunto A pertence ao conjunto B. Existem elementos do conjunto A entre A e B, né? Entre A e B. Existe um elemento do conjunto A que é B. Então, ó, vamos ver isso aqui. Ó, o conjunto do laranjinha eu vou chamar de A. O conjunto do verdinho eu vou chamar de B. Né? Presta atenção. Ó, pelo menos um A e B existe elemento de A entre o conjunto entre o conjunto A e B. Aqui, ó, entre o conjunto A e B eu tenho elemento. Então existe um. Pelo menos um A e B. Pelo menos um. Eu posso ter mais de um? Pode. Posso ter mais de um. Eu posso ter todos? Posso. E posso ter o contrário também, porque aqui eu posso ler o contrário. Diferentemente do primeiro caso, aqui eu posso ler o contrário. Tá? Então, ó, é por isso que em dado momento o A está aqui e o A está aqui dentro. Ó. Vamos lá. O A está aqui e o B está aqui dentro. Agora inverteu. Ó. O B está aqui e o A está aqui. Em alguns momentos eles também podem ser iguais. Tá? Então, ó, alguns policiais são desonestos. Primeira classe, policial. Segunda classe, desonesto. Pega a visão. Eu estou dizendo que todo é? Não, mas pode ser todos. Eu estou dizendo que nenhum é? Não. Então, mas eu posso ter gente que não é. Olha só. Quando eu digo algum, eu posso dizer para você que eu tenho um aqui que não é. Ok? Então, isso pode acontecer. Vamos lá. Agora fica ligado aqui, ó. Algum A é B. Quando isso aqui for verdadeiro, eu tenho certeza que nenhum A é B é falso. Que eu tenho pelo menos um. Tá vendo? Eu tenho ao menos um. Agora, todo pode acontecer? Pode, mas eu não posso determinar. Algum não, A não é B é indeterminado. Eu não consigo determinar isso. Tá? O tipo de proposição não me dá condições para que eu consiga valorar isso. Ok? Então, vamos lá. Algum A não é B, algum não B é A. Opa, eu posso trocar. É isso que eu estou dizendo para você, tá vendo? Que aqui eu efetuei uma troca, uma permutazinha. Percebeu a permuta? Então, particular negativa. Alguns políticos não são mentirosos. Assim, nem todos os políticos são mentirosos. Tá? Olha os nossos desenhos de novo. Tudo aqui tem que ter desenho, gente. É a melhor saída para a gente resolver. A e B. A, B e A, desculpa. Deixa eu apagar que ficou horrível. Esse aqui é o B. Laranja é o B. O A está aqui dentro. Agora, olha o A e o B. Eles não se encostam. Aqui eles são disjuntos. Né? Então, ó, algum A não é B. Quando ela for verdadeira, eu tenho que todo A é B é falso. Não posso ter todo A é B. Tá? Nenhum A é B. Não determino. E algum A é B também não determino. Tá? Já já a gente vai fazer questão sobre isso aí. A gente vai pegar melhor essas coisinhas aí. Tá? Negação. Negação do todo agora. Vamos olhar para o todo. Ó, como é que eu nego o todo? Eu posso escrever pelo menos um, algum e existe. Ó, todo jogador é forte. Se tiver pelo menos um jogador que não seja forte, né, que seja magrinho, eu já quebrei a regra. Se tiver algum jogador que é magrinho, eu já quebrei a regra. Se existir um jogador que é magrinho, quebrei a regra. Então, basta um para desmentir. É isso que eu estou falando, tá vendo? Se eu tiver um, eu vou desmentir. Vamos lá. Nenhum. Olha a negação do nenhum. Nenhum. Se eu tiver algum, eu já desmenti. Se eu tiver pelo menos um, eu já desmenti. Se existir algum, já desmenti. Então, ó, grave isso aqui, ó. Todo nunca nega nenhum. E vice-versa. Porque isso cai em prova com uma frequência muito grande mesmo. Isso aqui, ó, eu marquei de azul. Eu vou colocar aqui um asterisco vermelho, porque
É sério, eu não sei por que as bancas valorizam tanto isso. Então, ó, todo nunca nega nenhum. E nenhum nunca nega o todo. Ok? Vamos lá. Vamos olhar para o algum agora. Ó, algum tem dois casos. Algum A é B. Algum A é B. Para negar, nenhum A é B, todo A não é B. Algum A não é B. Algum A não é B. Vamos negar ele. Nenhum A não é B e todo A é B. Essas são as negações. Aqui você tem que gravar, não tem jeito. Vamos dar uma olhadinha aqui em alguns exercícios para a gente desenrolar. Tá? Desculpa. Vamos lá. A partir da expressão todos, ó. Então, ó, ele já fez aqui, ó, uma proposição, né, categórica com o todo. Ó, todos os jogadores são velozes. Isso quer dizer que eu poderia reescrever isso aqui da seguinte maneira: se é jogador, então é veloz. Sim ou não? Opa, isso quer dizer que eu boto o jogador pequenininho e dentro dele, fora dele, ele que está dentro, a gente coloca o veloz. Lembra disso? Coloca o veloz. Então vamos lá. Algum jogador não é veloz? Não, todo jogador é veloz. Todos os velozes são jogadores? Não, a recíproca não é verdadeira, lembre sempre disso. O conjunto dos jogadores contém? Não. O conjunto dos velozes é que contém. Então, ó, gabarito, letra D de dado. Certo? Vamos lá, vamos fazer mais uma aqui, ó. Vamos lá. Eita, saiu com o número 1 também. Esquisito. Analise as afirmações sobre os funcionários de um determinado hospital. Todo médico é responsável. Então, ó, aqui eu vou separar. Eu vou escrever um e depois eu vou escrever o outro, tá? Então, eu vou chamar de 1. Médico, né? É responsável. Todo médico é responsável. Não há enfermeira. Eu vou ler tudo para poder colocar ali tudo certinho, tá? Não há enfermeiro e não há anestesista que não seja responsável. Opa, então todo mundo também é responsável. Todo homem, se não for enfermeiro ou médico, é anestesista. Opa, então todo mundo é responsável. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Por isso que eu li primeiro, para poder marcar. Vou botar aqui, ó, um conjuntinho assim, que eu vou chamar de anestesista. E vou botar um outro conjuntinho que eu vou chamar de enfermeiro. Tá? É só para eu saber. Agora, que todo mundo que está aqui é responsável, eu tenho certeza, porque ele falou isso. Vou botar o Rzinho aqui, de responsável. São R, tá? Só que eu posso ter uma outra configuração, em que os três conjuntos não se toquem. Sim ou não? Essa é a primeira representação. Vamos para uma segunda representação. Tá aqui o médico, né? Pelo que eu li ali, ó, anestesista, né? Anestesista. E ainda tem os enfermeiros. Os enfermeiros. Só que o enfermeiro, ele pode estar aqui, ó, sem tocar no anestesista. Quer ver? Vamos ler de novo. Deixa eu só acabar de fazer o desenho e a gente vai ler de novo. Mas lembrando que todo mundo é responsável. Então, vamos ler aqui agora. Ó, todo médico é responsável. Então, o médico tem que estar dentro de responsável. Não há enfermeiro e não há anestesista que não sejam responsáveis. Então, enfermeiro e anestesista também tem que estar dentro de responsáveis. Todo homem, se não for enfermeiro ou médico, é anestesista. Opa! Se ele não for enfermeiro ou médico, ele é anestesista. Então, eu fiz os três desenhos para a gente agora tirar a nossa conclusão. Portanto, necessariamente, vamos lá. Todo homem é responsável. Aqui, ó. Todo mundo é responsável. Todo mundo.
Você vê que eu fiz duas representações diferentes e todo mundo é responsável. Ok? Daqui a pouquinho a gente volta com mais um vídeo. Até mais.